Boa tarde. Pedimos desculpa pelo pequeno atraso com que esta mesa começa. Como sabem, o tema desta mesa é o quadro de Bruegel, A Torre de Babel. Não quero intelectualizar demasiado esta apresentação, mas para contextualizar um pouco o quadro de Bruegel, ele refere-se a uma cena que aparece no livro do Gênesis, em que Deus, em determinado momento, diz: vinde, desçamos e confundamos até a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. E, portanto, dentro da lenda, a partir da Torre de Babel, os seres humanos deixam de falar uma única língua e dispersam-se pelas várias línguas que hoje conhecemos. Para discutir este tema, temos connosco 5 autores. Eu tinha decidido que as intervenções seriam feitas por ordem alfabética, mas Ariana... No me delates. Te delato, sí. Claro que te delato. Ariana pediu-me que não queria ser a primeira. E eu compreendo, porque é a única não portuguesa que está nesta mesa e, portanto, ela tem todo o direito de escolher o momento em que quer falar. Portanto, vai ser a última. E nós vamos fazer uma coisa assim um bocadinho... vamos continuar a seguir a ordem alfabética, mas a primeira fica para o fim. E, portanto, o primeiro vai ser, por ordem alfabética, o Ivo Machado. Eu não vou fazer uma apresentação geral dos convidados neste momento, prefiro apresentá-los antes de cada um deles falar. E, portanto, para já, dir-vos-ei aquilo que já sabem, porque o Ivo é uma espécie de património das correntes, não é? Creio que cá está desde a primeira vez, portanto já devia ter direito, não sei, a uma estátua, uma coisa qualquer assim. Bem, eu também, porque também sou desde a primeira. Mas, portanto, o Ivo Machado nasceu nos Açores, na Terceira, em 1958, mas vive no Porto desde 1987. É verdade, não é? Publicou, se eu não me engano, 16 livros de poesia, o último dos quais acabou de ser lançado aqui nas correntes escritas e se chama Antes que Chovam Laranjas. É também autor de teatro, de uma novela e de um livro infantil. Tu foste, creio eu, controlador aéreo de profissão, não é? Sim. Estás reformado. Estou há 2 anos. Bom. Sou muito feliz. Foi controlador aéreo de profissão e não sei se isso tem alguma coisa a ver com uma coisa porque ele se destaca, que é uma enorme sensibilidade e uma enorme capacidade de ter amizade pelos outros, que para mim são valores muito profundos. Eu já disse que a sua longa presença nestes
nestas correntes fez dele uma espécie de ícone deste festival. E vou-vos revelar uma coisa muito interessante. É que ele levou tão a sério o tema desta mesa que foi, há dias, propositadamente a Viena da Áustria para ver ao vivo o quadro do Bruegel que está exposto em Viena. Ivo Machado. Boa tarde. É tão bom chegar a fevereiro e voltar à Póvoa do Varzim. Obrigado por estarem aqui. Confesso que não sou, antes de mais, este texto foi escrito ao longo de 3 dias nos cafés de Viena, depois de ver o quadro do Sr. Bruegel. E terça-feira tive que acordar, porque cheguei na segunda à meia-noite a casa, tive que acordar terça-feira às 7h30 da manhã para poder trabalhar o texto e passá-lo para o computador, porque eu só escrevo à mão. Depois disto, desta confissão, confesso também que não sou um amante da pintura de Peter Bruegel. Nem vou recordar o que diz o livro do Gênesis sobre a Torre de Babel. Há 6 dias, os deuses deram-me a possibilidade de estar frente a este quadro no Museu de Arte de Viena durante alguns minutos e nada em mim se alterou. Nenhum monólogo aconteceu. E o que ficou desse encontro foi que continuamos todos e cada vez em maior número vivendo em torres e tantas vezes construídas por nós próprios. A humanidade continua erguendo a cada dia uma Babel. Dentro de cada mulher e de cada homem existe esse desejo secreto como forma de ultrapassar o céu ou desvendar o desconhecido e de honrarmos o nosso próprio nome pelo mundo. E mais do que nunca, o presente constrói e destrói para voltar a construir uma outra Babel, quem sabe, a mais desafiadora, mais sólida e bem conseguida. Ora, não o senti secretamente. De Oriente para Ocidente ou de Ocidente para o Oriente, desde os primórdios da humanidade, que as línguas e linguagens cresceram e se multiplicaram e as torres de Babel se foram edificando. Não falo nesta pintura em concreto, mas em todos os desafios, seja na engenharia, na arquitetura, na música, na literatura e onde talvez fosse menos esperado, na política. E este castigo alastra pelas nações de ambos os hemisférios, como 2 são as torres do Sr. Bruegel, que salvaram, uma vez que, como muito bem sabem, a primeira, creio que pintada sobre marfim, desapareceu. O universo é o sonho de Deus e Deus continua o sonho dos homens. Sonhamos com um Deus que criou o Sol e as galáxias e esse é o nosso drama. Jamais saberemos se sonhamos ou se estamos acordados. Todos os historiadores parecem desafiar Deus. Não foi em honra de Deus que pintei esta capela, disse Matisse em Vence, mas em minha honra. Que dirá Deus da Divina Comédia, da Ilíada, dos Lusíadas? As grandes obras muitas vezes não foram concebidas pensando naquelas e naqueles que as iriam admirar e amar, e menos ainda, mesmo que grandiosas catedrais, em louvor e honra a Deus, mas ao Criador das próprias obras. O que disse Matisse, talvez o terá dito Stravinsky, quando acabou de compor a Sagração da Primavera. À repetição obstinada de acordes maciços e aos ritmos sincopados e imprevisíveis, associou uma intensidade emocional sem precedentes
e novas formas de questionar e entender o mundo. Na tumba de Rafaelo, em Roma, no Panteão, que sempre visito com o tempo, há uma inscrição no mármore de Pietro Bembo, em latim, que diz: aqui jaz Rafael, que fez temer à natureza por si fosse derrotada em sua vida, e uma vez morto, que ela morresse consigo. Todas as vezes que a leio, fico em sobressalto. Os pintores da minha paixão são Raffaello e Caravaggio. Nenhum foi contemporâneo de Sr. Bruegel. Raffaello morreu aos 37 anos, Caravaggio aos 38. Qualquer um deles com sua própria linguagem. Caravaggio pagou caro pelo novo que trouxe para as suas telas e por todos aqueles com quem se relacionou em vida. Durante séculos foi desconhecido o lugar onde ele tinha sido enterrado. A todos e a tudo desafiou. Também na semana passada em Viena, vacilei e me demorei uma vez mais à conversa com Caravaggio durante 1h10 frente à Virgem do Rosário, ao Davi e Golias, e depois com Rafael perante La Virgem del Prado. Sim, a minha paixão por Caravaggio me tem levado com frequência ao seu encontro. Há poucos meses, em Nápoles, a minha filha Maria Helena, conhecedora dessa predileção, me levou sem que eu soubesse ao que ia, à Via dei Tribunali, até à Igreja Pio Monte de la Misericórdia. Deixou-me à porta e, entrando, olhei o altar-mor e percebi de imediato que estava perante um Caravaggio, as 7 obras de misericórdia. Sentei-me, porque as minhas pernas vacilaram. E durante 50 minutos fiquei outra vez num longo monólogo com o pintor, até que o simpático e discreto segurança veio de encontro a mim, perguntando se me sentia bem e que uma jovem a ele se dirigira, só poderia ser eu, preocupada, me aguardava no exterior. Era o dia do aniversário da minha filha, mas foi ela a dar-me um presente, e que presente ainda hoje vivo e irrequieto na minha memória. Creio que qualquer um dos quadros de Di Caravaggio são outra torre de Babel pelo desafio e pelo vinho que nos serve sem pressa e convida a beber em sua honra e sua glória. Vivemos um tempo no qual os ângulos da nossa visão estão todos centrados no eu. Construímos uma arquitetura de cansaços que nos deprimem e sufocam. Tantos são os que nos fazem acreditar que somos apenas inquilinos dos territórios que ainda habitamos. Em Nostalgia do Absoluto, George Steiner diz-nos que Deus criou o homem para que contasse histórias. E essa será a condição do nosso ser, pois a alternativa seria um demorado eclipse e a carência da razão. Como se todos os dias estivéssemos sendo expulsos do paraíso e nos restasse apenas a construção de outra Babel e com ela outros diálogos e linguagens. Andamos sedentos de mitos, e tantos são os profetas que nos trazem novas profecias e um novo Éden. Na adolescência, muitas foram as torres de Babel que procurava erguer como provocação. Se uma desabava, iniciava a construção de outra e assim sucessivamente. Nesses dias, há meio século, nada era efêmero, para mim, naturalmente. Cada um dos primeiros poemas eram uma Babel. Hoje,
o transcendente e a ausência de crenças e convicções, veio tornar tudo efêmero, mesmo a vida e o planeta que habitamos. E esta ausência provoca em nós desassossego e inquietação. O que hoje nos garantem e prometem como duradouro e com futuro e estabilidade nas sociedades começou há muito a desmoronar-se. A ideia de um Deus parece que a todos abandonou e deixou de nos servir e salvar. Hoje, roubam a cada um de nós o intervalo. Esse tempo necessário e cada vez mais urgente para contemplar e amar, e desse modo nos tornarmos indiferentes ao desmoronamento do humano, das sociedades, das nações, tornando-nos incapazes de perguntar do alto da nossa Torre de Babel o que podemos criar e assim destruindo, porque os horizontes que traçamos roubam a alegria e nos tornam descrentes e cansados. É urgente retornar às fontes e reconstruir o caos. Do contrário, o sonho será verdade apenas quando dormimos. Já não sabemos celebrar. Privaram-nos dessa possibilidade. Tínhamos como adquirido que o progresso da ciência e as leis da história, a estabilidade da sociedade das nações eram indestrutíveis. Tudo era aperfeiçoamento e mais justo o mundo. Acreditamos porque quisemos acreditar, mas tudo mudou. Hölderlin disse: poeticamente o homem habita a terra, enquanto Luís Cardoso e Aragón que a poesia é a única prova concreta da existência do homem. O poético, creio, é na verdade a arte e o culto, todas as cerimónias que nos celebrem e convidam a acreditar no amanhã. Fernando Pessoa dizia que em cada um de nós existem dois seres. O primeiro e verdadeiro é o dos nossos devaneios, dos nossos sonhos, que nasce na infância, que se persegue toda a vida. E o segundo ser, o falso, é o das aparências, dos nossos discursos. Quem sabe, como esta minha narrativa aqui nesta mesa, dos nossos atos, dos nossos gestos. Todas as linguagens podem ser justapostas. Por isso não podemos, de modo algum, deixar de sonhar ou de nos deixarmos vencer pelo cansaço. Não podemos perder mais tempo. Nada do que vivemos hoje é verdadeiramente admirável. Por isso, estamos destinados a trabalhar uma linguagem que inspire o amanhã que vive em cada um de nós. Só assim haverá um juízo em nossa defesa. Do contrário, e assim termino, andarão séculos em busca de nós, do nosso rasto e da nossa linguagem, de passagem por este planeta a cada dia mais enfermo, do mesmo modo que demoraram 3 séculos até saberem onde estava enterrado Caravaggio. Obrigado. João Luís Barreto Guimarães nasceu no Porto em 1967, é médico, tradutor e, sobretudo, poeta. Estreou-se em 1989 com o livro Há Violinos na Tribo, a que se seguiram numerosos títulos, o último dos quais, Claridade, publicado em 2024. Em 2022 foi distinguido com o Prémio Pessoa. Antes disso recebera em 2017 o Prémio António Ramos Rosa pelo livro Mediterrâneo. A sua poesia está traduzida em numerosos países,
e é hoje, indiscutivelmente, uma das vozes mais relevantes da poesia portuguesa. João Luís. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar uma vez mais aqui nas Correntes. Eu trago-vos um texto que intitulei de A Utopia da Comunicação. Tenho-me perguntado por diversas vezes nos últimos tempos, até durante o próprio ato de fazer poemas, o que pode a poesia contra a guerra. Nos primórdios do rap, nos bairros periféricos das grandes metrópoles americanas, o verbo era usado como uma arma entre bandos rivais, atingindo com astúcia e sarcasmo o grupo oponente, que se via obrigado a responder ali, no meio da rua, não com facas ou bastões, mas com a originalidade e a criatividade da resposta, se queria ser considerado vencedor. Porém, de cada vez que um poeta foi chamado a combater empunhando nos músculos da mão outra coisa que não a palavra, uma baioneta, por exemplo, raramente sobreviveu para ver publicados os versos que escreveu em plena trincheira. O poeta britânico Wilfred Owen, um desses soldados poetas que pereceu na Primeira Grande Guerra, ainda a pôde descrever, com a pena, como obscena como um cancro. A este respeito, a história do poeta húngaro Miklós Radnóti é exemplar. No dia alvar de novembro de 1944, foi morto à coronhada por ter insistido em escrever poemas antes da execução. Em 1946, quando a vala comum foi encontrada, tendo os corpos sido exumados, o seu foi identificado pelo caderninho de poesias que se encontrava num dos bolsos da farda, poemas esses que mais tarde conheceram a edição, como se sepultados num baldio, com sementes nos bolsos, fosse possível identificar a localização de uma vala comum pela emergência de espigas de trigo. A utopia da poesia conseguir alguma coisa contra a guerra parte desde logo de um princípio que nem sempre está assegurado: a comunicabilidade. A garantia de que as partes em conflito entendem a mesma linguagem. E nem os poetas falam genericamente a linguagem dos tiranos, nem os tiranos costumam ter a poesia em grande consideração. A verdade é que, mesmo entre si, tiranos com tiranos e poetas com poetas, muitas vezes não se fala a mesma língua. Não posso falar pelos ditadores, mas julgo ter uma ideia vaga de como um poema comunica. Um poema, um simples verso, se quisermos, é um meio de dar forma a um sentimento subjetivo do poeta, de algum modo objetivando no leitor. O modo como o faz é através da razão, uma linguagem distinta da emoção, distinta do sentimento. O que se passa ao lermos um verso é, julgo, aproximadamente o que se passa quando duas pessoas nativas de um país, suponhamos poeta e leitor, comunicam nesse mesmo país, um país de sentimentos, num idioma que não o idioma nativo, a emoção. É como se falassem das coisas com a razão, com as imagens, com a inteligência, uma linguagem diversa da que falam no cotidiano. Como se num simples ato de comunicação poética existissem sempre dois tipos de linguagem envolvidas e fosse sempre necessário algum tipo de tradução, a tradução de uma imagem, a tradução de uma metáfora. Duas línguas, duas linguagens, tantas quanto os lobos cerebrais, sendo a tradução não mais do que um pedido de validação de uma metáfora de um lado para o outro.
da emoção do poeta para o papel, a razão. Dos olhos do leitor para o seu cérebro, de volta à emoção. Necessariamente uma emoção diversa, porque moldada pela imaginação e pela experiência do receptor. A questão da comunicabilidade coloca-se aqui quando aludimos à narrativa da Torre de Babel. A interpretação que retiro da explicação bíblica do motivo pelo qual os filhos dos homens não falam a mesma língua é menos a da curiosidade linguística, mais a de um castigo ou de uma punição, pelo facto de os povos terem ousado tocar o espaço de Deus ao edificarem uma torre cujo cume chegasse até à sua morada e nada lhes passasse a ser vedado. Uma condenação pela ousadia, pela tentativa de igualar o divino, expressa numa confusão de linguagens para que não se entendessem uns aos outros. Não uma nova ordem, mas o caos. Poetas e tiranos, ambos filhos de homens, indistinguíveis no berço, porque bebendo do mesmo leite, sujando-se do mesmo modo, usando as mesmas fraldas, crescem para cumprir à risca esse castigo, o da incomunicabilidade. O que os ecrãs de televisão nos têm atirado à cara diariamente como bufetadas sem resposta é que, como o Joseph Brodsky escreveu, a liberdade não é um piquenique. Wisława Szymborska também não nos animou quando escreveu: a poesia pode acompanhar o sofrimento humano, mas não preveni-lo. E se é verdade, como escreveu o filósofo, de que a esperança é um bom pequeno almoço, mas um mau jantar, também o é que ninguém pode roubar à palavra o mérito de ser um começo. Porque a palavra pode construir, pode comunicar. Para o inverso disso, existe o silêncio. Ana Akhmatova falava de versos que crescem do lixo, poemas que surgem do nada, do que se encontra já perdido, do que foi descartado. Quem está habituado a trabalhar com a palavra reconhece que grandes obras surgiram de começar. William Faulkner descrevia o processo da escrita como encontrar um ponto de resistência e ir contra ele. Suponho que diplomatas, mediadores, negociadores, até o próprio Deus Mercúrio, todos sentados a uma mesa, redonda ou retangular, mas sem excluir ninguém, entendam o que isso significa, ou que pelo menos conheçam o processo. Vivemos tempos em que o pudor, a honra, a contenção deram lugar a um exibicionismo financeiro desfrontalizado que tudo descarta, tudo quer comprar, tudo insulta, e onde é difícil reconhecermos o lugar onde fomos criados, o tempo em que nascemos. Tempos em que palavras moderadas de equilíbrio, de juízo, são violentamente excluídas da oralidade porque o palco se deslocou do centro para os extremos. É como se subitamente, ainda que com pré-avisos, tivéssemos de reaprender a olhar o mundo não como o planisfério a que estamos habituados, onde todas as nações e diferenças se concentram, do lado de cá, mas pelo lado de lá, o Estreito de Bering, onde os dias se sucedem um ao outro, entre dois vizinhos que tudo decidem. Com a ressalva de que, antes disso, é necessário provar se a Terra é redonda. Claro, porque estes mesmos tempos acéfalos, sem vacinas, sem Organização Mundial de Saúde, sem Acordo de Paris, numa palavra, sem ciência, não o dão como certo. O poeta japonês Shuntaro Tanikawa alude a isso mesmo quando lembra que a poesia é mais antiga que a história. E, nesse sentido, a paz é mais antiga que a guerra. É verdade que é um longo caminho, mas entre os homens sempre foi assim. As palavras são seres voláteis, diáfanos, precários. Adélia Prado tinha consciência disso quando escreveu que as palavras cansam porque não alcançam. E foi também com palavras que Juan Vicente Piqueiras perguntou: que Deus não exista, acaso é razão para que não acreditemos nele?
E esse mesmo Deus que aparentemente não tornou fácil a tarefa de comunicar, ao pôr-nos a falar diferentes linguagens. O que a poesia pode contra tudo isto é dar o que tem. Palavras. Quantas forem necessárias, uma e outra vez. Expor cruamente os absurdos, mostrar até onde leva a destruição, recordar as consequências da crueldade, constituir-se como ponto de resistência. Porque, como escreveu o poeta sueco Gunnar Ekelöf, curiosamente também com palavras, a vida não é o combate entre o dragão e o cavaleiro, é a donzela. Muito obrigado. Eu agora que percebi o truque desta pequena variação da Ariana não querer ter sido a primeira. É que já falaram os homens todos. E agora são as mulheres. Margarida Ferra. Nasceu em 1977. Em 2010 e 2013 publicou na mítica editora e etc. 2 livros de poesia, Curso Intensivo de Jardinagem e Sorte de Principiante, que imediatamente a impuseram como uma das vozes mais prometedoras da nova poesia portuguesa. Depois disso, remeteu-se ao silêncio, trabalhou em diferentes locais, como a Casa Fernando Pessoa ou o Palácio da Ajuda, na área da comunicação, uma vez que é licenciada em Ciências da Comunicação, até de repente reaparecer agora, inopinadamente, com um magnífico livro, Saber Perder, um livro dificilmente classificável, uma espécie de coleção de memórias, de pedaços de vida, onde ressurge a delicadeza e a sensibilidade da poesia que quis abandonar. Margarida. Boa tarde. Obrigada, Manuel. Obrigada também por estarem aqui e também por me terem trazido até aqui, convidando-me a vir às correntes mais uma vez. E trago aqui um texto, o texto possível à sombra desta epígrafe visual. Vou ler-vos. Prometi às pessoas da editora do meu novo livro que viria falar-vos aqui sobre saber perder. Por exemplo, falar sobre o que deixamos para trás, como uma reprodução da Torre de Babel de Bruegel, que nunca foi minha e de que não sinto saudades. Lembro-me desse póster nos diferentes apartamentos onde morei, no chão, emoldurado, atrás de uma porta, e depois em várias paredes acima de secretárias. Um cabeçalho no lugar onde se escreve e sobre o qual pouco escrevi. Mais que não seja porque escrevo sobretudo em mesas que têm outras funções, mesas de café de bairro, tampos que servem para se almoçar ou dobrar roupa, mesas que podem crescer como uma tábua que se põe no centro ou ficar mais curtas com uma aba que se dobra. Mesas de jogo, acolhendo tabuleiros, amortecendo dados, cartas batidas, garrafas de vinho e licores. Ou mesmo um computador sobre o colo ou o balcão da cozinha. As escrivaninhas, como aquela encimada pela Torre de Bruegel, são lugares demasiado iluminados, ascéticos, para que consiga aí interromper a vida e escrever. Um gesto que tem cada vez menos de interrupção e cada vez mais de vida. Falar sobre saber perder seria falar sobre o que é temporariamente nosso, como essa reprodução da Torre de Babel, as casas onde morei, as mesas funcionais que depressa tomadas por outros propósitos não guardam os vestígios dos textos que nasceram sobre elas. Em vez disso, o que vos leio é um texto com uma epígrafe visual que já tinha deixado para trás, escrito sob a influência de mais uma crise de eco-ansiedade, uma palavra à qual podem tirar o prefixo.
Barbárie é uma onomatopeia do grego antigo. Bar, era o blá, blá, blá de línguas estranhas, incompreensíveis para os helénicos. Nos tempos modernos é um insulto para quem vem de outro lugar e usa um outro código. Quando às portas da guerra, Sigmund Freud escreveu que havia um pacto entre o progresso e a barbárie, creio que não pensava na Torre de Babel e na cacofonia de vozes estrangeiras, consequência do empreendedorismo. Freud referia-se à proximidade do nazismo e fascismo, suportados por uma eficaz tecnologia de comunicação. Do cartaz ao cinema, todos os médias disponíveis foram mobilizados com os efeitos que conhecemos. Não sei se isto vos lembra alguma coisa. No episódio de Babel, a engenharia desafiava um destino mundano. A tecnologia foi posta ao serviço de um sonho de ser menos humanos, mais próximo dos altos poderes. Porém, nos planos da torre, o pacto de Freud era um efeito indesejado. Do progresso resultou a barbárie como um castigo e não como parte do progresso, resultou a barbárie como um castigo e não como parte do projeto maléfico. A barbárie literal, todos os como outros estrangeiros, foi a punição para os ambiciosos que, como prometeu, desafiaram a autoridade divina. Vista dos dias de hoje, a condenação a falar diferentes línguas não me parece assim tão má. Seguindo a ficção da linha da mitologia, acredito que no grande estaleiro de Babel, depressa a necessidade de comunicação se tivesse imposto, e experimentando-se, tenha conseguido ir traduzindo, viajar de língua para língua, sem a ajuda de robôs, treinando humanamente nuances e interpretações. Isto, para mim, quer dizer aquilo. Tentativa e erro, num gesto em direção ao outro, que nunca chega a alcançá-lo, apesar de ficar cada vez mais perto. E pergunto, será assim tão diferente quando falamos a mesma língua? Chegaremos mesmo ainda mais perto? Do desejo unificador de crescer em altura e tocar no divino, nasceu a diversidade e com ela a possibilidade de interpretar, procurar chegar aos outros. E a propósito de diversidade, conto-vos que um dos meus filhos estuda biologia. Explica-me como as palavras viajam no espaço e no tempo. Conta-me sobre termos que vieram da Índia por mar ou terra, como evoluíram as línguas da mesma forma como se desenvolveram as espécies. Ao longo de séculos, as línguas estenderam-se demoradamente sobre a terra como ecossistemas, mantendo-se vivas enquanto foram usadas. Na história das línguas e na origem das espécies, há ramos que se interrompem e outros que se desenvolvem, crescendo por motivos económicos e políticos, no caso de umas, adaptando-se ao ambiente que as rodeia, no caso de outras. O tempo das línguas é mais lento que o tempo do progresso. O das espécies, mais demorado ainda. Podemos não controlar a direção do que evolui, línguas, espécies, o chamado progresso, mas será mesmo que não podemos escolher a velocidade do tempo em que vivemos? Recuo então um tempo lento, mais lento, e lembro-me das aulas de Física no Bloco F, pavilhão pré-fabricado há mais de 30 anos. Ainda lá está. A professora explicava-nos a relação entre força, peso e superfície com a imagem de saltos de um sapato. A pressão é uma grandeza física que depende da área, traduzem os meus filhos. Usado por duas pessoas com o mesmo peso, a pegada do salto alto é uma marca mais profunda do que a de uma sola rasa. A força é a mesma, mas distribuída por uma superfície de contacto menor e, por isso, mais concentrada, chega mais fundo. Quando a superfície de contacto é maior, como os sapatos que hoje calcei, a pegada é mais leve. Isto é o mesmo mecanismo, explica que consigamos dormir numa cama de pregos, porque muitos pregos distribuem entre si a pressão que o corpo faz sobre eles, fazendo com que muitos pregos não causem tanto dano quanto um só. Vários séculos depois de Bruegel, e mais ainda depois do episódio do Velho Testamento, continuamos a explorar de uma forma vertical, pressionando, agora também no sentido inverso, mudamos o sentido da seta e apontamos para o centro da Terra em vez de uma abóbada celestial. O caminho da evolução traçado no mapa e a direito. É certo que, como nunca cruzamos os céus, e neste momento há cerca de 1 milhão de pessoas sem o verdadeiro chão, e também é verdade que uma parte da humanidade, nos seus projetos espaciais, flerta com a ideia de descobrir o que ainda não tem fronteiras para o infinito e mais além. Mas mesmo que enormes, são projetos pontuais. Uma nota, outra vez, sobre o grego, megalo, é a palavra grega que para hoje, ainda hoje para grande. Quando se pede uma garrafa de água, por exemplo, pedimos ena nero megalo.
Portanto, estes projetos são enormes, pontuais, megalo. Porém, enquanto espécie, continuamos obcecados em cumprir o fio de prumo, com particular interesse no que está abaixo da superfície, e por isso perfura-se. Combustíveis fósseis, metais raros, nada disso se encontra sem escavar, mergulhar nas entranhas como uma longa agulha de precisão que procura e fere, alheia ao que se passa no piso térreo. Vivemos já os efeitos desse empenho voraz, da audácia de extrair em vez de colher o que é selvagem ou cultivado, de usarmos sondas numa espécie de laparoscopia cega. E a palavra laparoscopia também vem do grego, quer dizer ver ou explorar o flanco. O mesmo flanco que, em dar o flanco, é o lado fraco que se expõe, vulnerável. Está à vista no horizonte onde nos leva esta fúria. Drill, baby, drill. Olho mais uma vez para a Torre de Bruegel, para um momento interrompido na imagem, e se fosse possível não conhecermos a legenda bíblica, não saberíamos se o que vemos é o fim ou o princípio, se alicerces ou demolição, se a conclusão de um novíssimo zigurate, se a condenação ao desmoronamento, ou o pior, ao embargo de uma obra que se vai dissolvendo na paisagem, sendo ruína antes sequer de ter servido. Nesse momento congelado e ficcionado na tela, há uma infinidade de possibilidades que nos chega à mesa. Afastemos então a toalha do jantar manchada de vinho tinto. A epígrafe pode ser sombria, mas ainda nascem ervas daninhas debaixo do tampo. Nas insónias na minha cama de pregos, antecipei este momento em que vos falo e ouço-me dizer Svalbard em vez de Babel, Nordic Gene Bank em vez de uma torre em construção. Em 2008, enquanto no Partido Republicano nos Estados Unidos forjava o slogan Drill, baby, drill, agora repetido por Trump até nos furar os tímpanos, na Noruega, no arquipélago de Svalbard, banhado pelo mar da Groenlândia, construía-se um silo discreto, um bloco de cimento que guarda uma reserva de sementes, até ali mantida numa antiga mina de carvão, o Nordic Gene Bank, NordGem. Mantém-se aqui a biodiversidade botânica em potência, num seguro de vida planetário, um banco de esperança. Não sei se sabem quanto é que vale uma semente em possibilidades, mas no meu câmbio vale esperança exponencial e sem descontos. Rebecca Solnit, uma escritora norte-americana que gosto muito de ler e partilhar, é especialista, entre outras coisas, em não desistir, escreveu que a esperança é o machado com que abrimos as portas em caso de emergência. E num tempo em que continuamos determinados a crescer na vertical, seja para o céu ou em direção ao escaldante centro da Terra, a esperança não é só uma arma poderosa, como escreveu Mandela na prisão, é mesmo a única saída possível. A minha esperança é que olhemos para esse desejo perpendicular e inclinemos a reta, que abandonemos os ângulos de 90 graus. Desejo que, em vez de perfurar, toquemos a superfície, ocupemos com leveza o chão. No lugar da sonda que fere, escolhamos progredir como a água que se espalha, chegando a pontos mais distantes, criando ligações com novos lugares, alastrando-se. Também é isso que faço nos textos que venho a escrever nos últimos anos. Caminhar levemente pelos temas, seguindo trilhos, passagens secretas e atalhos que ligam um e outro assunto. Espero que este elogio da superfície não vos soe como uma apologia da superficialidade. Mas sinto que este tempo nos pede que nos tornemos mais vastos, que estendamos braços e pernas em ramificações e raízes indiferentes a fronteiras. Um tempo que pede o chão comum como modo de alcançarmos os outros que estão no mesmo plano que nós. Pede o trilho e não o túnel, como essa possibilidade de nos darmos ao encontro com o inesperado e com ideias novas. E se eu preciso de ideias novas? Estou cansada de escrever acerca da escrita. Escrever para ver como se escreveria se escrevesse, como propunha Marguerite Duras. Escrever com a força do corpo, também a ideia da Duras. Este mesmo corpo que vive num mundo em que se fura e extrai da superfície da terra e logo abaixo dela, mas onde também se fazem cirurgias, sem o bisturi como o imaginamos, não invasivas, dizem os médicos. Escrevemos para traduzir o que ainda não existe em linguagem, para fazer nascer no texto. E, nesse sentido, eu escrevo para criar ligações como a Torre de Babel, que nunca existiu no passado, e o NordGem, que contém o futuro. Como a diversidade genética e a diversidade linguística, como aprendi com esse meu filho que estuda biologia. Natureza e cultura ligadas e não necessariamente por linhas retas e não necessariamente em polos opostos.
Quando há dias a Joana Bertel me perguntou, a propósito de saber perder, o que seria para mim vencer na escrita, respondi: acabar. Fechar um texto, um poema, um livro. E agora preciso mesmo de rematar, estender-vos a mão e esperar que as palavras que escolhi, as bifurcações por onde andei, possam encontrar algum sentido nas vossas vidas, passar de raspão nas vossas esquinas, fazer tangentes. E repito então o meu desejo para sairmos disto juntos. Inclinemos as setas, como o junco que se inclina e não verga. Só na inclinação da aurora ou do entardecer, a luz do sol pode iluminar por segundos recantos que ainda não vimos. Paremos nesses segundos. Descalcemos os sapatos para andar em passos leves. Precisamos de menos pressão e de nos lembrar que também somos líquidos. É preciso deixar algumas coisas e lugares para trás para conseguir isso. Aceitar que passaram só temporariamente por nós. Saberemos perder? Agora tenho uma responsabilidade enorme, que é apresentar a senhora que está aqui à minha direita, porque ela é tanta coisa que eu vou tentar resumir o melhor possível. A Patrícia Portela nasceu em Lisboa em 1974, uma filha da Revolução. É autora de vários romances e novelas, como Para Cima e Não para o Norte, de 2008, Banquete, de 2012, que foi finalista do Grande Prémio de Romance e Novela da APE, da Associação Portuguesa de Escritores, ou Dias Úteis, de 2017. E é também autora de vários projetos artísticos transdisciplinares, ou performance, reconhecidos e premiados internacionalmente. Licenciada pela Escola Superior de Arte e Cinema, continuou a sua formação em Londres, em Utrecht, em Antuérpia, na Dinamarca e em Leuven, onde, salvo erro, fez um pós-mestrado em filosofia. Entre 2019 e 2020 foi diretora artística do Teatro Viriato, em Viseu, e é cronista do Jornal de Letras. Mais ou menos, Patrícia. Não sou mais ou menos cronista do Jornal de Letras, não, atenção. Eu digo mais ou menos a apresentação. Não, está ótimo, está ótimo. Não, deve-se aproveitar sempre qualquer oportunidade para falar do Jornal de Letras. Portanto, aproveitei. Para já queria agradecer, é sempre um prazer estar aqui e, de alguma forma, sem saber, eu acho que entrei em diálogo com o texto da Margarida Ferra, porque não é? Nós respiramos este ar e respiramos este tempo e não há como não pensar em certas perpendicularidades e certas retas para cima e para baixo. E este texto que trouxe hoje, assim meio mal amanhado, mas sobre um quadro, ou a partir de um quadro sobre o qual eu não queria escrever, porque ando muito imersa e submersa noutros quadros de outros autores sobre quem eu quero muito escrever, portanto é uma luta que é desleal para o quadro, porque escolhi outros primeiro. Intitula-se O Berbequim de Babel. Portanto, logo aí começamos por estes túneis. Vou tentar. Olho para o quadro de Peter Bruegel e concluo de imediato: a Torre de Babel foi pintada por uma toupeira poliglota de Antuérpia. Porque pensei eu isto quando olhei para o quadro, assim sem mais. Invertendo a lógica de reflexão a que nos condenamos nos últimos milhares de anos, procurei razões para este pensamento insólito, ao invés de o retificar ou de me assegurar de que esta era apenas uma imagem do domínio da minha imaginação rebelde que não precisa de qualquer justificação. Quando se fala deste quadro, fala-se da história bíblica da Torre de Babel
E conclui-se com surpreendente unanimidade que esta pequena história alerta para os perigos da ambição e da ganância do ser humano. Ao querer elevar uma torre para chegar aos céus, o ser humano, que na altura falava só uma língua e se entendia plenamente com os seus pares, causou a ira de um Deus que, para castigar tamanha ousadia, causou a confusão geral pelos alicerces da construção da empreitada, quando, num repente, pôs todo o santo pedreiro e construtor a falar numa língua diferente. Os súbditos do rei que ordenou tamanha empresa eram agora incapazes de se entender ou de trabalhar em conjunto, tornando impossível a conclusão desta obra. Olho de novo para o quadro de Peter Bruegel e fico convencida de que esta Torre de Babel de que fala esta pintura foi construída na Bélgica em 1555, 1560, por aí, mas não foi para cima, para chegar aos céus. Foi para os lados e por baixo. Uma espécie de túnel que foi minando tudo, destruindo tudo, ao abater os alicerces comuns, as raízes comuns entre os povos, deixando ficar de pé apenas as suas diferenças. Um túnel de Babel, ou para ser mais precisa, um berbequim de Babel, porque se repararem faz assim uma espécie de espiral, que tem vindo a perfurar este planeta ao longo dos tempos, destruindo tudo o que há de comum e todas as raízes entrelaçadas, para que todos os seres humanos que falavam anteriormente a mesma língua e pensavam da mesma maneira e aceitassem agora a mesma religião, a mesma moeda de troca, enquanto, apesar de tudo, continuam a pensar e a sentir coisas diametralmente opostas e diferentes. Ou seja, o berbequim de Babel seria a base do cinismo e da hipocrisia, perfurando por baixo, enquanto para cima teriam outros alicerces. A ideia de um Deus que castiga os seres humanos, obrigando-os a línguas diferentes por se atreverem a construir uma torre onde todos podem caber, sem querer roubar o espaço vizinho, é uma leitura bizarra para a origem e manutenção de uma multiplicidade de línguas na Terra ao longo dos séculos. Hoje, é comum e pouco controverso defender a diversidade linguística, aliás, é pouco controverso defender a diversidade linguística e são comumente aplaudidos variados mecanismos de defesa, manutenção e preservação desta multiplicidade. A luta contra qualquer tipo de monocultura parece, à primeira vista, sempre louvável. Mas, se nos debruçarmos com algum carinho sobre esta questão das múltiplas línguas que falamos e não percebemos, e se olharmos para o mapa da Europa, e digo apenas o da Europa, podemos facilmente concluir que não falamos já uma mesma língua, filha de todas as línguas, celtas, latinas, germânicas, entre outras, porque ao longo dos séculos nos recusámos a conversar uns com os outros. Não nos misturamos. Oficialmente não trocámos vocábulos, não trocámos lógicas, não trocámos mecanismos de compreensão. Protegemos a nossa língua e as nossas ideias atrás de um exército, preferindo sempre traduzir à nossa escala os valores e os rituais e os gestos artísticos que nos interessavam e que não convidávamos a entrar na nossa casa. Ou seja, não trocámos cromos, nem canções, nem ideias, nem palavras. Apropriámo-nos, tornámos nossos e só nossos e não nossos, que é a mesma palavra, estranhíssimo, não é? Nossos, só nossos e nossos. Nunca são nossos, mesmo quando dizemos que são nossos. Portanto, tornamos nosso aquilo que desejamos possuir das outras culturas, mas não as transformamos as nossas em nossas. A palavra nossa é uma palavra estranhíssima, mas eu vou deixar essa revelação para uma outra oportunidade. Preferimos construir fronteiras para preservar as nossas crenças, as nossas causas, as nossas diferenças inalteráveis, ou o nosso protocolo cotidiano inabalável, que devemos, quando muito, impor aos demais, invadindo-os, massacrando-os, obrigando-os, manipulando-os, ou então colorir aqui e ali, com alguma especiaria, alguma seda, algum ouro, a nossa crença e as nossas causas, mas nunca, mesmo nunca, questionar ou pôr em causa aquilo que nós somos sem os outros. E assim vamos. Isto era um lado da história. Por outro lado, se desviarmos o olhar ligeiramente para o outro lado do Atlântico, para as Américas, a do Norte e a do Sul, podemos com celeridade concluir que existe uma predominância de duas línguas,
porque as outras foram simplesmente aniquiladas ou proibidas, um método muito eficaz e célere de nos pôr todos a dizer tudo da mesma maneira. Sem assimilação e sem multiculturalismo, sem troca de culturas ou acordos, ou chatices, na verdade, que nos obrigam a ter cuidado, respeito ou curiosidade sobre o próximo. Eu vivi, quase 500 anos mais tarde e durante 2 décadas, na cidade de Bruegel, um país que, desde a sua Torre de Babel, que Bruegel pintou a crescer para cima, mas que eu venho a defender nesta minha apresentação, que é um berbequim a furar as entranhas da terra para os lados, um país que faz questão de não falar a língua dos seus vizinhos e até de não compreender a sua própria língua quando atravessa a fronteira e chega à Holanda e a ouve com um sotaque que carrega demasiado nos R's. Um país cuja identidade assenta no facto de não se deixar contaminar pelas identidades dos outros que a constituem. Para quem não sabe, a Bélgica tem 3 línguas oficiais. Não são 2, só é o neerlandês, é o francês e o alemão, que nenhum deles fala entre si. Gosto de entreter esta ideia de que a Torre de Babel talvez tenha começado a ser construída no mesmo local onde é hoje a Bélgica, um país que hoje tem quase 2/3 de habitantes de outros países e, consequentemente, com outras línguas maternas, e serve de sede a uma Europa comum que já perdeu mais tempo e dinheiro a traduzir em simultâneo todas as línguas dos 27 países. E atenção, eu faço parte daqueles que aplaudiu esta vontade de ir contra a ideia de uma língua franca, que hoje questiono, mas também não sei qual é o que acho, do que a discutir como conseguimos ser tão hipócritas e viver num continente que é aquele que mais guerras produz, que mais guerras alimenta e que mais guerras tem a decorrer à sua beira, nas suas fronteiras, resultado dos muitos berbequins de Babel com que temos andado a perfurar o resto do mundo, ao Ocidente e ao Oriente, para evitar deflagrar aqui e ali mais uma guerra no coração da Europa. Eu escrevo. Eu gosto de escrever na minha língua. Eu gosto de estar aqui, neste encontro de correntes, de escritas, a discutir com os meus pares, autores e leitores, sobre esta arte fascinante que é a da oralidade e a da escrita, a arte da palavra. Eu também me assusto quando vejo as minhas amigas, não é as minhas, mas as amigas adolescentes da minha filha, a copiar séries de televisão norte-americanas e a falar com mais frequência em inglês do que em português. Mas também aprecio, com o mesmo entusiasmo, ou o equivalente à mesma preocupação, também aprecio o facto de a maioria das amigas e amigos da Zoe serem quase todos filhos de casamentos mistos. Falam quase todos mais de 3 línguas, entre o chinês, o árabe, o alemão, o italiano e o russo, e são aquelas que me lembro assim de imediato, e percebo que a sua maneira de estar é poliglota e não é monolingue, como é, apesar de tudo, a minha maneira de pensar, porque não tenho tantos dicionários como ela tem na cabeça, e que define muito bem qual é a minha primeira, qual é a minha segunda, qual é a minha terceira e 4ª línguas. E discuto, muitas vezes, pelos corredores da amargura ou pelos corredores destes festivais, sobretudo em momentos de crise, como é difícil viver num local onde não se compreende a língua, como é difícil sentir que estou limitada numa língua em que não me consigo expressar da melhor maneira, como é que a totalidade dos meus sentimentos e reflexões não são tão livres num país onde não conheço a sua língua na totalidade, ou como me sinto mais livre num país que fala a minha língua, mas historicamente é responsável por muitos outros não poderem falar as suas. Por outras palavras, quem sou eu, afinal, enquanto pessoa que fala, e como é possível embrenhar-me, e embrenho-me, com mais afinco na discussão, por exemplo, de um acordo ortográfico, empolgar-me com um H que cai ou que é devolvida uma palavra, ou, por exemplo, com o trema que o pai da minha filha exigiu que se pusesse no nome da nossa filha, ao invés do acento agudo, uma francesite inaceitável em Antuérpia. Ou como, por exemplo, nunca pensei muito, da mesma maneira como pensei não me dediquei tanto como me dediquei ao acordo ortográfico, não pensei tanto na expressão carne para canhão, expressão que vem da Primeira Guerra Mundial, e de uma certa ideia de enviar soldados para a frente de batalha para morrerem primeiro, de preferência aos mais pobres, e que não fizessem ideia nenhuma do que lhes iria acontecer, como foi o caso de tantos soldados flamengos, em Lille, que durante a Primeira Guerra Mundial iam para o campo de batalha sem perceber as ordens dos seus generais, todos da Bélgica francófona, para lutarem contra um inimigo alemão, o tal que, curiosamente, também fala uma das línguas oficiais da Bélgica,
E era a língua também, para quem não sabe, mas acho que é de comum, de senso comum, o primeiro rei da Bélgica era alemão, foi comprado, como bastante. Foi posto à venda, alguém aceitou, vendeu-se para ser o primeiro rei da Bélgica. Voltemos a Bruegel, à Antuérpia de 1500, e perguntemos-nos por que pintou esta toupeira uma Torre de Babel. Na sua época, e na cidade de Plantamoretos e das suas primeiras impressões da Bíblia, vivia-se numa espécie de império monolinguístico. Leia-se monorreligioso. Leia-se época em que o conhecimento só se passava em latim. Esse império começava agora a dividir-se entre o sul católico e o norte protestante. Uma das grandes desavenças, curiosamente, só a título de curiosidade, entre estes dois grandes grupos, pasmem-se, era a tradução da Bíblia para uma linguagem mais acessível, mais atual, proposta considerada inaceitável e obscena pelos altos dirigentes católicos, pois colocaria toda a gente a entender os ensinamentos de Deus através da leitura ou ouvindo a leitura de umas páginas impressas, sem qualquer necessidade de entrar numa igreja. Daí até acharem que sabem tudo e podem construir torres de Babel para cima, quando o importante é continuar a construí-las para os lados, por cima e por baixo de terras de gentes bárbaras, que deviam falar uma só língua, a nossa, a católica, o latim, e converter-se a uma só fé é um instantinho. Não pode ser. Temos de acabar com esta pouca vergonha. Numa das versões desta pintura da Torre de Babel, Bruegel chega mesmo a retratar os faustosos... tal que está desaparecido. Chega mesmo a retratar os faustosos hábitos da Igreja Católica através de uma procissão por um dos andares da torre e a denunciar hábitos e costumes impostos à França e Antuérpia no tempo de Bruegel por um certo Duque de Alba, militar e político castelhano e mais tarde governante dos Países Baixos ao serviço de Filipe II de Espanha e, pasme-se, Filipe I de Portugal, também graças a este Duque de Alba, que pôs fim às aspirações régias de António Prior do Crato. Está tudo ligado. É o barbequinho a funcionar. A Torre de Babel de Bruegel foi pintada durante o auge da revolta contra a vontade de Filipe II de Espanha de unir os Países Baixos à coroa espanhola e suprimir o protestantismo. Ou seja, a sua vontade de impor uma monocultura, uma só língua, uma só religião e uma Bíblia sem tradução para outras línguas. Este terceiro Duque de Alba, conhecido como o Duque de Ferro, graças ao seu Tribunal dos Tumultos, que criou e executou, isto é um pormenor daqueles que depois uma pessoa encontra e não consegue deixar de partilhar, mais de 18 mil rebeldes durante a meia dúzia de anos que governou e arrasou os países planos, e já eram planos, é também o antecessor da 13ª Duquesa de Alba, Maria del Pilar Teresa Caetana da Silva, representante de uma das famílias mais ricas e poderosas de Espanha, imortalizada, nada mais, nada menos do que por Goya, de quem foi mecenas. Francisco de Goya, pintor de eleição da corte espanhola e meu, aprendeu a linguagem gestual aos 46 anos, quando ficou surdo. E talvez tenha sido o silêncio a que se viu condenado o que o tornou versado numa outra língua, na sua época também subterrânea, porque sempre documentada como um ato de glória e vitória, a língua da guerra. Ou, por outras palavras, a língua daqueles que dizem com palavras que querem impedir que uma Torre de Babel seja construída para cima, enquanto a constroem para os lados. Durante a sua vida, Goya pintou para 4 reis, assistiu à queda e à reinstauração da Inquisição, à escrita e à abolição da Constituição de Cádiz, à Revolução Francesa, ao Império Napoleónico e às invasões napoleónicas. Num dos seus mais famosos retratos desta Duquesa de Alba, descendente do Duque de Ferro, que assistiu à pintura, foi conterrâneo de Bruegel, num dos seus mais famosos retratos, de 1795, intitulado A Duquesa Branca, Caetana, descendente do tal Duque de Ferro, que transformou a vida em Antuérpia num inferno, aparece vestida de branco, inocente, mas com uma provocadora faixa vermelha à cintura, a lembrar que também pode ser uma marra. E parece estar a apontar para o chão, não sei se conhecem, é uma imagem muito conhecida, ela vestida de branca, com um longo cabelo, e parece estar a apontar para o chão, com a mão direita. Mas se olharmos para o chão, com atenção, não para o chão, mas com atenção, ela está a fazer o gesto da letra G. Alba está a falar com Goya, G de Goya.
Goya pinta-se a si próprio e inscreve-se através de uma letra, que nem todos sabemos ler, num quadro que retrata uma duquesa descendente de um duque que quis impor uma só língua e uma só religião, incitando assim a revolta nos Países Baixos no tempo em que Bruegel pintava uma Torre de Babel. Será que Alba conversava com Goya enquanto pousava para ele, em silêncio e só por gestos? Será que ele lhe respondia enquanto pintava e dizia: para me calarem, têm de me cortar as mãos? É sabido que vários dos seus mecenas mais próximos aprenderam a usar a linguagem gestual só para poderem falar com Goya. Por que não aprendemos todos, por exemplo, na escola, linguagem gestual? Porque nos convencemos de que vivemos em países monolíngues, quando 60% da população mundial é bilíngue, à nascença ou por necessidade, porque vive em regiões fronteiriças, porque vive longe de casa, porque convive e coabita com parceiros de outras línguas. Não há nada de mais trágico do que não podermos falar a nossa língua, seja ela a que nos cabe por nascimento, por opção ou porque é que a dominamos. Não há nada de mais trágico do que não podermos falar, seja através da literatura, da pintura, do cinema, seja ao vivo, com um amigo, seja em papel, seja num grito ou num movimento. É o que nos mantém vivos, ainda que misteriosos, uns para os outros, ainda que nem sempre nos percebamos ou nos conseguimos compreender uns aos outros. Querer construir uma torre mais alta, para chegar lá ao cimo e vislumbrar o horizonte, parece-me um desejo inevitável da condição humana. Querer ver uma escolha monolinguista e monocultural, querer ver numa escolha monolinguista e monocultural um sinónimo de entendimento comum e ver na pluralidade das línguas uma maldição, parece-me um erro tão grave e tão terreno e tão pantanoso como olhar para a pluralidade linguística de uma região como um sinal de diversidade e multiplicidade, quando a mesma não se deixa contaminar porque meticulosamente separada das outras diversidades e de outras pluralidades por fronteiras, por definições, catalogações ou guerras. Talvez seja para habitar estes dilemas que existe esta pulsão inexplicável para criar novas linguagens ou encontros como este. Os pintores, os escritores, são, antes de qualquer golpe de asa, observadores, tradutores de outras línguas, reveladores de conversas invisíveis que ocorrem à nossa frente e que não sabemos explicar ou compreender de imediato. Talvez não seja por um acaso que a surdez de Goya o tenha levado a ver melhor na escuridão. É sabido que Goya pintava de noite, à luz de velas, e se dedicava a monstros invisíveis no final da sua vida. Também não pode ser por um acaso o que tornou Bruegel, o pintor do alegre cotidiano campestre, ou do irónico Ícaro a cair despercebido, que é um dos meus quadros preferidos de Bruegel, lá ao fundo, numa paisagem primaveril, cheia de pormenores bem mais importantes e jocosos. Portanto, ou seja, não é por acaso que Bruegel, que era o pintor alegre deste cotidiano campestre, se tornou numa toupeira que revela, provocadora e em múltiplos quadros, uma torre de Babel subterrânea. Da mesma maneira, e agora num salto quântico, não consigo deixar de pensar no Camilo de Castelo Branco, razão porque estou aqui, no final da sua vida prolífera e dedicada a ver tudo o que ninguém queria ver, ou que não era para ser visto, do adultério à hipocrisia, do engano à violência, que ao perceber que a sua cegueira se tornaria permanente, se suicida com um tiro na cabeça, mas na sala de espera de um consultório médico. Talvez desconhecesse que poderia continuar a escrever na escuridão, que poderia continuar a ver sem olhar, a falar outras línguas. Talvez desconhecesse a obra mais tenebrosa de Goya, o lado mais cruel de Bruegel. Talvez só não tivesse companhia ou quem o desafiasse a aprender uma nova língua. Eu percebi agora porque é que nos concertos, quer dizer, percebi agora, eu já sabia, mas enfim, percebi agora porque é que nos concertos de música os músicos têm aqueles altifalantes virados para eles. É que vocês ouvem aí perfeitamente as intervenções que cada um de nós fazemos, mas nós aqui, eu pelo menos, e não uso o aparelho, ou não me esqueci dele, não ouvimos bem o que cada um está a dizer. E, portanto, eu compreendo que, sobretudo, a Ariana, que não é falante de português, tenha tido alguma dificuldade, não? Não entendi nada. Ah, claro.
Não teve nenhuma dificuldade, não entendeu nada. Ponto. Ariana Harvix nasceu em Buenos Aires em 1977, mas desde 2007 que mora, digamos, na província francesa. Estreou-se em 2012 com Mata-te, Amor, a que seguiram Atrasada Mental e Precoce. São esses 3 pequenos romances que integram o volume Trilogia da Paixão, que acaba de ser publicado em Portugal pela Elsinor. Posteriormente publicou Degenerado, em 2019, e Perder el Juício, em 2024. É também autora de 3 livros de ensaio. Os próprios títulos dos seus livros apontam para uma escrita de uma grande torrência verbal, repleta de violência e erotismo, de que o leitor não sai incólume. No prefácio à Trilogia da Paixão, a autora escreve: escrever não é, como nos querem fazer acreditar hoje, aderir a uma ideologia, pugnar por uma ideologia, submeter-se a uma identidade. Escrever é opor-se ao mundo. Estamos perante uma das vozes mais disruptivas da jovem literatura de língua espanhola. Ariana. Bueno, hola, cuento con desventaja. Primero, porque no entendí nada. Solo entendí, anoté acá, sufrimiento humano. No entendí nada, así que estoy, como me dijo mi editor, creo me dijo eso, estoy en la Torre de Babel. Estamos adentro de la Torre de Babel. Por favor, si no me entienden, avisen, porque yo no escribí un texto, así que lo mío es más difícil. Bueno, cuando me pidieron, por favor, que hablara unos minutos sobre este cuadro, La Torre de Babel, inmediatamente pensé en decir que no, realmente, y desistir. Estaban los tickets de avión ya comprados y me parecía desleal, pero no sé qué tengo yo para aportar sobre esta obra tan canónica. Sabemos lo que es, yo no soy académica, sabemos lo que es pensar una obra canónica, sabemos lo que es repensar una obra de arte que atravesó los siglos, y me di cuenta que estamos acá hablando de este cuadro y de este pintor, no por su técnica, no porque haya establecido una especie de corazón de edificio un poco movedizo, que sabemos que los expertos analizan que se trata quizás de pensar la vanidad del hombre o quizás pensar la relación con lo divino. Bueno, todas las teorías y las hipótesis acerca de la construcción de este edificio, el peligro de la vanidad humana, etcétera, etcétera, la pequeña y la gran Torre de Babel, y yo estoy segura que no estamos hablando de ese cuadro por eso, porque hay cuadros quizás igual de perfectos a nivel técnico. Y entonces me pregunté, no sé qué dijeron los compañeros, pues no entendí nada, quizás eran obras de arte, me hubiera gustado, después voy a pedir los textos. Me preguntaba qué es lo que hace que un artista ya muerto esté vivo y tantos artistas que están vivos estén tan muertos, porque para mí el arte se divide en 2 tipos de artistas, no comunistas, pro-Milei, anti-Milei, pro-Trump, anti-Trump, sino los artistas que estando muertos están vivos. Acá hay uno, y los artistas, por supuesto, que estando vivos están muy muertos, espero no ser una de ellos, y no voy a nombrar quienes pienso que estando vivos están muertos. Y entonces pensé cuál es el gesto de este artista, de este pintor, que hace que estemos en 2025 acá en Portugal en este festival hablando de este pintor, y me parece que es el gesto, ¿no? Gestus, no sé cómo lo diría Brecht, no hablo alemán, pero cuál es el gesto de este pintor, y me parece que el gesto que me encantó, que me gustaría hacerlo, es el de, vieron que iba a los villages, a las plazas públicas, a las kermeses, a los casamientos, a las fiestas, y se disfrazaba, creo que no era él solo, pero se disfrazaba de campesino. Bueno, Céline
Fernigon-Céline también se disfrazaba de clochard en el campo, ¿no? Pero esa es otra historia, y se disfrazaba de campesino y se hacía pasar, creo, con amigo de los recién casados, de los novios, y después obviamente pintaba a los campesinos sin glorificarlos, ¿no? Es decir, ese gesto de humanizar al campesino, a la pequeña vida, es un gesto muy moderno, en el siglo XVI, ¿no? Entonces también pensaba, ¿por qué algunos artistas son tan modernos? Diderot, Jacques el Fatalista, siglo XVIII, y por qué hay artistas que, siendo contemporáneos, son tan antiguos. Tampoco está mal ser antiguo, pero ¿qué es lo que hace que un artista en su gesto sea moderno y cuál no? Y me pareció y me encantó que él se disfrazara en los villages, en las plazas públicas, y para acercarse a los campesinos. Así que me parece que ese es el corazón de su modernidad, y es por lo que para mí estamos acá junto a él, ¿no? Él está vivo acá. Quería leer, súper breve, soy amante y fanática de la brevedad, algunos extractos muy chiquitos que me parece que son pertinentes respecto a qué es una obra, qué es un gesto, cómo se acerca uno a una obra. Y dice, ¿no? Lo escribí yo, me autocito. ¿Qué escritor extraordinario es Van Gogh? Entiendo sus cuadros leyéndolo, entiendo su escritura viendo sus cuadros. Muchos pintores y pianistas logran describir el misterio de la literatura con mucha más profundidad que los escritores. Quizás porque ven las palabras desde otra dimensión. Y eso es lo que me hace pensar en Bruegel como un escritor, no solo como un pintor, ¿no? Y luego dice, una novela no empieza, eso podría ser un cuadro, ¿no? Un cuadro no empieza cuando se pinta o cuando se piensa, sino cuando la vida se somete a ese cuadro. Y dice, hoy vi a una pareja pelear. Él saltó del auto y se bajó al río. Por un árbol trepaba una ardilla. Cuando vi eso simplemente me pregunté, ¿para qué peleó esa pareja? ¿Para qué se fue al borde del río? ¿Para qué trepó una ardilla en un árbol? Para que yo lo escribiera. Bueno, es un poco pretencioso, ¿no? Pero pensaba en eso, ¿no? En cuándo empieza un cuadro, ¿no? ¿En qué momento? Y quería terminar pensando en algo que escribí acerca de los gestos de los pintores y dice, Auguste Strindberg decía que Claude Monet debía estar totalmente loco, Henry James decía que no lo entendía a Claude Monet, Baudelaire decía que Monet intentaba pintar la modernidad. Lo cierto es que mientras otros pintores de su época coloreaban algunas horas y luego se iban a los burdeles a beber y a disfrutar de la vida, a gozar, y ya no volvían hasta el día siguiente, Claude Monet no podía dormir porque los colores lo perseguían en sueños. Es un gran sufrimiento, pero ¿qué es lo que quiero? Y Monet decía, y yo creo que él también, quiero pintar lo imposible. Otros artistas, quizás menores, ¿no? Digo yo, pintan una casa, un puente, un barco. Yo quiero pintar el aire donde se encuentra la casa, el puente, el barco. Quiero pintar la belleza del aire donde están. Quiero pintar esa luz que busca captar el aire, transitorio y fugitivo, contingente, que dura solo 7 minutos. Entonces Claude Monet, y yo creo que él también, tenía solo 7 minutos por día para captar eso. Y se quedaba esperándolo mientras otros salían, es que se quedaba captando para pintar la belleza del aire donde están. Cada día Monet tenía 7 minutos para dar con lo que Armando Discepolo llama en su obra Estéfano, perseguir la mariposa o atrapar la mariposa. Aunque la escritura no se concretara nunca, aunque fuera un ideal, él esperaba esos 7 minutos. 7 minutos que pasaba en trance en su pequeño atelier, colmado hasta el techo de lienzos sin terminar. Y pensaba, hay una pintora, Serafine de Senlis, francesa, del siglo XIX-XX, que como no tenía dinero, era muy pobre, obviamente como tantos otros, mezclaba colores que compraba con tierra, con agua, inventaba colores y así pintaba sus flores, sus acuarelas, inventando colores. También en el campo, en Francia, donde vivo, hay un pintor quizás olvidado que se llama Claude Monet, que se llama, ahora me voy a acordar cómo se llama, pero es bastante olvidado, ahora yo también me lo olvidé, y que decían que él recuperaba los peces, los pescados muertos de
los mercados, los dejaba sobre la mesa y estaba horas y estaba días soportando ese olor putrefacto para poder observar cómo se descompone un pescado. Sabemos que Caravaggio también lo hacía. Entonces pensaba, este cuadro me hizo pensar en eso. ¿Cuál es el gesto de un artista que lo vuelve a la vez quizás eternamente moderno y también que le da la posibilidad de no morir nunca, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muito obrigado a todos. Meus queridos amigos, às 7h30 vai passar-se nesta sala a apresentação de um documentário. E, portanto, eu vou-vos pedir que não façam muitas perguntas, mas abro à assistência a possibilidade de fazerem perguntas aos autores presentes. Eu sei que a primeira é mais difícil, portanto, proponho que passem já a segunda, por favor. Dá-me a impressão que ninguém... Vejo toda a gente a fugir da sala, não sei porquê. É lógico. É lógico, ela diz que é lógico. Não há nenhuma pergunta? Parece que não. Bom, então, muito obrigado a todos. Muito boa tarde. O comentário é amanhã, às 8. Era hoje, mas já não é. Ah, não sabia, está aqui Pronto, no é só para programa. informar que as pessoas podem pensar que é hoje.